Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. E aí Jesus chega lá no madeiro, na hora da sua morte, ser humano, Deus em pessoa, e diz assim, por volta da hora sexta, ou melhor, da hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, a gente podia pensar muitas coisas aqui, mas o que temos aqui principalmente é esse contraste do que Deus é e do que a gente prefere acreditar que Ele seja, né? Nós temos aí o Elifaz, diante das feridas de Jó, de toda a perda de Jó, de toda a desgraça que Jó estava passando, de toda a miséria que Jó estava passando. Ele é todo proverbial, mas ele é todo proverbial para quê? Ele é todo proverbial para mostrar que Deus não faz caso nem dos anjos, né? Deus não está nem para os anjos que Ele criou. Ei, Jó, por que você está se lamentando? Deus não liga nem para os anjos que Ele criou, quanto mais um ser de barro. Aí vai filosofando em cima disso, mostrando assim, como que Deus, filosoficamente, é nem aí para nada do que Ele fez. Que é um grande engano, né? Porque você já contrasta isso com Jesus vindo aqui e Ele foi falando, né, com as pessoas que Deus cuidava das aves do céu, do lírio do campo, que Deus cuidava da erva, mesmo ela de manhã estando florida e à tarde indo para o forno, mas Deus cuidava daquele ser que Ele criou. Quanto mais, porque lá Ele faz esse contraste, Deus não confia nos seus anjos, quanto mais nos seres de barro. Aí Deus está assim, se eu cuido do lírio dos campos, se eu cuido das aves do céu, se eu cuido da erva do campo, como é que eu não cuido de vocês, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, diria Jesus. E Ele, Deus em pessoa, cuidou, né? Ele perdeu tempo com essas pessoas, com as pessoas que a gente não perderia tempo, de maneira que nós temos aí a sabedoria humana, terrena, carnal, demoníaca, conforme Tiago vai falar, porque o homem é todo sábio para dizer isso, que Deus não se importa com nada. Ele está ali diante de um ser todo miserável, precisando de ajuda, de misericórdia, e tudo que ele consegue dizer para o cara é que Deus não confia nem nos seus anjos, quanto mais num ser humano. E Deus confiou tanto em nós, você vê que uma das amarguras que as pessoas carregam contra Deus é assim, mas por que Deus deixa as criancinhas morrerem? Por que Deus deixa o mal se alastrar no mundo? É porque Deus confiou a nós a vida. Ele nos deu vida, Ele se revela de maneira imponente através dos seus profetas, mas antes de tudo, Ele nos confiou a vida. Ele nos fez seres, né, que de um lado nós somos parte da natureza, tanto é que as origens das nossas raças são naturais / geológicas, né? Porque os povos mongolóides vai ter aquele olhinho puxado, bochechudinhos e tudo para aguentarem o frio que vai da Mongólia para a Sibéria, e eles vão se espalhando aí nos ameríndios. Os povos africanos nasceram com o cabelo crespo para se proteger dos raios ultravioletas e a pele preta para dialogarem com o sol que incide sobre o continente africano. Os povos mais nórdicos, né, europeus, siberianos, eles também nascem, cada um com a sua particularidade geológica, né, mais altos, mais peludos, branquelos, porque não precisam se proteger tanto do sol. E entre os africanos você vai ter os pretos altos, os pretos pigmeus, você vai ter uma série de gradações, tem os povos aborígenes, né? Enfim, você vai tendo as origens todas geológicas, mostrando que nós somos de um lado seres naturais, mas também nós somos seres de espírito, né? Porque Deus soprou em nós
o seu espírito, o seu caráter, mas não foi para nenhuma dessas coisas que ele nos chamou, que em soprando o seu espírito em nós e unindo-nos com o nosso corpo, a gente passou a ser alma vivente, ou seja, a gente passou a ter capacidade de construir. Por isso que você vai encontrar, por exemplo, mulheres da sua idade que acham que, eu sou machista, eu tenho orgulho disso, e você vai achar mulheres da sua idade que são elaboradas, porque essas coisas pertencem a nós, Deus deixou na nossa mão, porque Ele confiou a nós a fabricação da nossa existência, que a gente vai chamar genericamente de cultura, né? Não tem ser humano que não seja cultura. E a cultura, né, ou seja, o cultivo da natureza e o cultivo dos cuidados do espírito, vai fazendo da gente seres mais ou menos evoluídos nesse sentido. Por isso que a gente é igual como ser humano, porque nós somos igualmente oriundos da natureza e nós somos igualmente produtos do sopro do eterno, mas nós somos completamente diferentes porque a gente tem gradações diferentes, a gente enxerga coisas diferentes, a gente tem convicções diferentes, e essas coisas todas são todo passíveis de mudança, e a gente pode crescer espiritual e psicologicamente com isso, e até a nossa fé em Deus, que é o Espírito de Deus se revelando a nós, ela vai sendo modulada, né, equalizada o tempo inteiro, de acordo com o espaço, com as convicções que a gente vai tendo, que a gente vai adquirindo, né? E aí, Deus sabia que a gente ia se perder com isso, mas Ele falou assim, não, eu dei a eles capacidade de construir a própria existência, eu dei a eles capacidade de construir a própria história. E aí, o Elifaz está falando com o Jó, exatamente para um homem que, no meio da tragédia, tinha acabado de dizer para a mulher dele, olha, recebemos o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o sentido da vida é se Deus está nisso. Se Deus não estiver, não tem sentido para mim. E aí ele, para Jó, o sentido da vida era se Deus estava presente. Deus podia estar presente no meio da miséria, mas se Deus estivesse presente, a gente tem parâmetro de como agir, do que fazer. Então a liberdade de Jó estava condicionada à presença de Deus. E aí ele lá no meio dos seus ferimentos, procurando a presença do Senhor, tem de ouvir do seu amigo, deixa de besteira, Deus não confia nem nos seus anjos, você acha que Deus vai confiar em você? Por que você acha que você é digno de alguma resposta de Deus? É o homem caído e a sabedoria caída falando, e as pessoas se orgulham dessa sabedoria caída. E aí você tem Jesus, Deus feito homem, Deus sofrendo dores de verdade, né? Sofrendo tormentas que ele não fabricou, tormentas de Elifaz que colocaram sobre ele, e no meio daquele tudo ele se sente desamparado e fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, você vê aí antes de tudo a diferença entre, aí você vai vendo Deus em pessoa, sofrendo de verdade, e ele faz aquele clamor que na verdade é uma reclamação. É como que se ele estivesse dizendo, né, no aramaico, que era a língua que ele falava, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, significa, o que eu fiz para estar merecendo isso? Por quais cegos que eu curei que eu estou aqui? Por quais mortos que eu ressuscitei que eu estou aqui? Por quais centenas de milagres que eu fiz que eu estou aqui? Por que o Senhor me deixou na mão dessa gente que o Senhor confiou, né? Porque quando Jesus vai para Israel e ele é morto no madeiro, isso mostra que Deus confiou a Israel uma missão de discernir a presença dele na vida deles, nos territórios deles, né? E eles não entenderam isso. E é claro, o tratamento de Deus, porque a liberdade que Deus nos dá, ela vem acompanhada de responsabilidade. Então Israel vai penando espiritualmente falando no decorrer da história. Paulo chega a dizer que a mente deles está encerrada até que um dia eles venham clamar, bendito que vem em nome do Senhor, e até que um dia eles venham clamar, olha aquele a quem traspassamos. Mas porque Deus esteve presente entre eles tinham todo o poder, domínio, conhecimento, eles tinham toda a confiança que Deus deu a ele nas mãos para saberem que Deus estava ali, eles não conseguiram discernir. É claro que tem um mistério aí, a gente também não sabe o que eles fariam se eles discernissem. Tudo indicava que se eles discernissem que era Deus ali, eles iriam querer matar Deus de todo jeito. Então
foi melhor eles ficarem naquele limbo de não saber se era ou não era Deus e mandar logo entregar aquele judeu. Mas Deus confiou nas pessoas que Ele criou, né? Porque uns entregaram para o Império Romano acabar com a vida dele, e outros andaram com ele do começo até literalmente o fim, e até depois do fim, como Maria e Maria Madalena, né? Elas seguiram o Mestre depois do fim, mostrando assim que Deus olhou para o fruto do seu penoso trabalho e falou: olha, valeu a pena, eles entenderam a mensagem. Mas embora eles tenham entendido a mensagem como indivíduos, a sociedade não entende essa mensagem, a sociedade não quer equidade, a sociedade não quer saber de liberdade das mulheres que Cristo colocou em evidência, a sociedade não quer o perdão dos publicanos, que são as espalhafatosas com quem Cristo andou, a sociedade não quer que o coxo, o cego, o mudo, o aleijado, o TDAH, o Down, o autista, que essas pessoas sejam salvas. Sendo que Jesus disse: olha, quando vocês forem fazer uma festa, só convide essa gente que vai dar trabalho sim ao culto de vocês. Mas são essas pessoas que eu chamei no meio disso, e eu confiei a vocês a capacidade de entenderem isso, disse Jesus a um religioso. E aí, quando ele clama, porque me desamparaste, ele na verdade está reclamando, né? Ele está reclamando no sentido de que quem tem coração, quem tem entendimento, quem realmente confia em Deus, e as pessoas a quais Deus confiou a missão, uma hora, até por levarem a missão delas a sério, elas vão reclamar. Elas vão falar: puxa, o que eu fiz para merecer isso? Por que o Senhor virou as costas para mim? Parece que o Senhor gosta dos seus inimigos. O Senhor está dando bola para esse bando de escribas e fariseus que estão me matando. Que a frase de Jesus sintética é isso: por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou na mão dessa gente? Por que o Senhor me fez nascer aqui para ser engolido por um império, pela disfarçatez da justiça? Porque Jesus estava ali na mão da justiça. A justiça olhou para Jesus e falou assim: eu não vejo nele crime algum. Por isso, no sangue desse justo eu lavo as minhas mãos. Foi a justiça quem fez isso. E aí Jesus, como que aquilo que todos nós iríamos gostar: olha, eu agi corretamente, eu fiz tudo certinho, eu fui fiel ao meu Pai, mas parece que ele me abandonou. E Jesus não estava jogando ali, ele estava realmente se sentindo abandonado. E aí ele reclamou como qualquer pessoa que é de Jesus vai reclamar. E aqui a gente inclusive chega na grande diferença entre a murmuração e a reclamação, né, que a gente até falou aqui em outro momento. Mas existem formas científicas, jurídicas e sábias de murmurar, que é quando um cara usa toda a poesia, beduína que ele tem, né, que é um beduíno que estava ali falando com Jó, um árabe, um descendente de Esaú. Ele fala assim: olha, a sabedoria me ensinou que Deus não confia nem nos seus anjos. Ou seja, é o empreendedorismo. Se Deus não confia nos seus anjos, por que eu vou confiar em vocês? Eu vou confiar em mim, no meu taco. Eu posso tudo. Eu chego e desbravo. Eu faço trabalho escravo para chegar onde eu quiser. O importante é que eu sou empreendedor. Porque se Deus não confia nem nos seus anjos, eu vou confiar em vocês? Se Deus não confia nos anjos, Deus também não confia no barro. E eu não tenho que confiar em ninguém, eu tenho que confiar só no conhecimento que eu adquiri ao longo dessas coisas. É o taylorismo, que jamais será recriminado como o marxismo, né? Que é aquele cara que calculava os movimentos que as pessoas faziam. Ali nasce o trabalho e a produção em série, né? Que é debochada no filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos. O cara vai ficando tão acostumado com o movimento que ele sai apertando até o nariz da colega de trabalho. Que é uma sátira com o taylorismo, o fordismo, né? Isso vem de onde? Se Deus não confia em ninguém, eu também não tenho que confiar em ninguém. Não. Tenho que confiar na minha capacidade produtiva. Eu é que gero emprego. Essa sociedade depende de mim, por isso eu nem quero pagar imposto. Se é uma negociação do patrão com o empregado, não se meta nisso. Sendo que o patrão está lá, dono dos poderes mal adquiridos dele, né? E isso é a murmuração. Você pode se tornar um grande murmurador e próspero. Tanto é que ele é murmurador que os donos das grandes fortunas da humanidade,
eles têm as mulheres que eles quiserem, eles são grandes encomendadores de serviços bizarros, desses que a Damares falou para tentar reeleger o ídolo dela, né? De crianças que têm os dentes tirados, etc. Que isso acontece em alguma parte do mundo, mas não necessariamente na ilha de Marajó. Ela pegou o Brasil, enfiou dentro de uma coisa, de uma mentira que corre na Deep Web, que é uma mentira com um fundo de verdade. Quando você vai examinando determinados empreendimentos, por exemplo, hoje uma das minhas redes sociais resolveu bloquear uma foto minha de 2017. Alguém deve ter reclamado lá. Uma foto de 2017 que está mostrando o quê? Está mostrando o que está por trás da produção de roupas de pele. É uma foto. Está mostrando uma pessoa vestida com roupas de pele e debaixo o bichinho que teve a pele toda tirada vivo. Eu ainda deixo lá o link. Ó. Se você acha que isso aqui é mentira, acesse esse link caso você aguente assistir. Aí você vai ver lá milhares de huskies siberianos, de raposas do mato, de bichos lindos, exóticos que Papai do Céu fez. Mas se Deus não confia nos seus anjos, por que eu vou ligar para a raposa que Papai do Céu fez? Eu preciso empreender, eu preciso ganhar dinheiro, eu estou na terra maldita, Deus deixou isso aqui na minha mão. Então, Deus desconfiou em mim para eu arrancar tudo que você tem, aí eles tiram a pele do bicho ao vivo. Aí o que a rede social faz? Ela impede o acesso a essa informação. Se você tem, por exemplo, alguém difamando, igual eu tento denunciar postagens contra uma mulher com quem eu estou conversando, né? Está sendo falsamente acusada de ter matado o filho. E aí tem postagem sobre ela que você tenta denunciar. As redes sociais não vê nada demais na difamação, na calúnia, na injúria, nem nada. Mas se é você denunciando que tem gente ganhando dinheiro com morte de bilhões e bilhões de bichinhos inocentes, sem esperá-lo morrer, porque eles poderiam matar o bichinho e tirar. Mas o desejo de lucro é tão grande que eles precisam tirar com o bicho vivo. Aí fica aquela carcaça lá dos bichinhos tentando sobreviver. Então, aí, isso é absurdo. Isso o mercado não suporta. Se você escreve no título do seu vídeo assim, misoginia, você recebe a notificação. Esse vídeo não é próprio para anúncios. Você não pode falar mal da misoginia, não pode falar mal do racismo, não pode falar mal das teorias nazistas. Não pode. Aí, o nazista está lá fazendo o seu vídeo e está tendo visualizações, mas se você vai denunciar aquilo, o seu vídeo é impedido. Isso é o quê? Isso são formas elegantes de murmurar. O que é murmurar? Deus nos fez e quem foi feito por Deus e quem se sente produto do amor de Deus precisaria aprender a amar para depois, se der, lucrar. Como é que a gente murmura? Primeiro eu vou lucrar, depois eu vejo o que é que dá. Aí eu lucro, aí eu viro o tal de Luciano, teve aqui em BH, né? Os descendentes dele têm um sobrenome Sáter. Mora ali nas regiões nordeste de BH, ele era dono de muitos postos de gasolina, ele andava com uma onça pintada para lá e para cá, na época da Ilha do Furacão aqui em Belo Horizonte, isso até aparece na série que a Globo fez sobre a Ilha do Furacão nos anos 90. Aí esse Luciano morre e deixa aí mais de 70 filhos e não sei quantas esposas que ele tinha, não sei quantas famílias. O que é isso? Formas elegantes de murmurar. O que é murmurar? Deus me confiou as riquezas e agora eu vou usá-la para dominar sobre todo mundo e eu vou fazer o que eu quiser porque a terra foi dada aos homens, a riqueza das nações. Né? Isso é murmurar. E Deus olha para isso tudo e fala assim, nem sei quem você é. Você produziu como um boi reprodutor, mas eu não sei quem você é. Agora, reclamar é você, estava até conversando com uma pessoa hoje mais cedo sobre isso, né? Reclamar é quando você pergunta a Deus porque você o ama tanto que você gostaria de conseguir traduzi-lo nessa terra caída. Que a pessoa se sentia culpada porque ela questionou. E aí Deus não gosta do meu rock, Deus não gosta dos meus gostos, Deus não gosta da minha estética, Deus não gosta daquilo que me faz feliz, então eu começo a ter que fugir de Deus, porque mamãe colocava isso na cabeça, né? Aí a gente aprende com a nossa mãe que Deus não gosta do nosso sorriso, que Deus não gosta das nossas aventuras, que Deus não gosta dos nossos desenhos, que Deus não gosta dos nossos gostos, que Deus não gosta de jovem, que Deus é um ser tão insatisfeito
que a criança na religião tem que se comportar como adulto, o adulto tem que se comportar como velho, o velho tem que se comportar como morto, porque é assim que Deus gosta. E aí, quem tem a imagem de Deus e sabe que Deus não é assim, não gosta disso, mas acha que Deus não gosta de mim porque eu não gosto disso. Aí, ou você vai se tornando ateu, já que tudo que a religião gosta é o que Deus não gosta, ou você faz igual a Jesus. Por que o Senhor me abandonou na mão dessa gente? Por que o Senhor me abandonou na mão desses caras que sempre zombaram de ti? Porque no clamor de Jesus tem isso, né? Eles estão zombando da tua palavra, o Senhor me entregou na mão deles. Eles estão debochando de ti, o Senhor me entregou na mão deles. Eles me coroaram de espinho porque não querem que eu seja o rei dos judeus e o rei do universo, e o Senhor não fez nada com eles. Eles, com medo de que eu seja o rei do universo, me deram bofetada na cara. Eles, com medo de que eu realmente tenho os poderes que eu mostrei que tenho. Agora fala assim, vai, pede a Deus para te livrar agora das nossas mãos, e o Senhor me abandonou. Não tem coisa pior do que você contar com Jesus e Ele aparentemente deixar você servir de chacote, de deboche, né? Quantas conversas pessoais eu tive nesse sentido? De você estar diante do cara e falar assim, as palavras são essas, então com licença aí os pudicos que venham me assistir depois. As palavras são assim, você é um bosta! Essas coisas também, você é um bosta, você não vale nada! Aí você olha para a pessoa, continua com o olhar sereno e por dentro fala assim, Jesus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que você está deixando esse aí que foi chamado por ti dizer que eu sou um bosta por estar pregando aquilo que é a palavra do Senhor? É Jesus dizendo na cruz, por que o Senhor me desamparou na frente desse bando de bostas que se arrogam de ter a tua palavra na mão? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus e Deus deixou os judeus aos quais foram confiados os oráculos zombar do Filho de Deus. Ou seja, por que me desamparaste traduz tudo isso. Mas seja como for, quem desconfia de Deus vai ter a sabedoria de ele face. Ah, Deus não confia nem nos seus anjos. Por isso deixa aqui comigo, Deus acima de todos, Deus que se dane para lá. Agora, quem confia em Deus não vai murmurar, vai reclamar. Vai perguntar para ele, eu não estou entendendo nada, por que o Senhor me desamparou? Por que eu fiz tudo o que o Senhor queria e tem de ouvir esse deboche? Que é a reclamação dos profetas, que é a reclamação dos mártires, que diz, meu Deus, Senhor, Senhor, até quando não vingarás o sangue inocente derramado na terra, de Abel até Zacarias, conforme Jesus disse. Jesus reclamou várias vezes, mas ele jamais murmurou. E aí tem gente que fala assim, eu nunca reclamei de nada, porque vive murmurando, por isso que nunca vai reclamar de nada, porque é o murmúrio em pessoa. O que é o murmúrio? É aquele atormentar de demônio, aquela coisa de animal peçonhento, que às vezes não emite som, mas inocula veneno, ou que às vezes emite sons discretos, mas são sons fétidos, né? Você não emite sons porque o ambiente vai ficar fedendo, a norma já está estabelecida, você não tem como fazer nada contra aquilo, né? A fazer igual a fruta que eu fui comer ontem, fruta linda, maravilhosa, agora eu vou dar dentada nela, os meus dentes todos, possivelmente porque eu estou com a boca ácida, mas a fruta estava com muito agrotóxico entranhado nela, né? Não sei se você sabe, o Brasil é o campeão de agrotóxicos que mata, que foram liberados, e a gente começa a passar mal sem saber por quê. Porque está tudo aí, porque o importante é que a gente está empreendendo. Então, é a murmuração. Olha, em nome do meu lucro, deixa matar esse povo. Esse povo também não nem. Se aí já ia viver pouco mesmo, o que tem? Que é o que os médicos que vocês mencionaram fazem, né? Que passar para psiquiatra o quê? Toma isso aqui que eu acho. Isso é, psiquiatra não é minha frescura. Outro dia eu ouvi um médico falando isso, né? Ele acredita até nos psicólogos, nos psiquiatras não, porque na cabeça deles eles são melhores do que os psiquiatras. Porque não tem como provar se a depressão é totalmente orgânica. Então, porque ele acha que não tem como provar isso, ele fica receitando como clínico ou como especialista em alguma outra coisa.
Enfim, são as muitas armadilhas e armaduras contra Deus que aparecem na frase do Elifaz. Deus não confia nem em seus anjos. Então, como eu penso que Deus não confia nem em seus anjos, eu não confio em Deus e vou te maltratar, porque você que confiou em Deus está na miséria, Jó desgraçado. Aguenta, Jó, porque Deus é assim. Jesus chegando para ele falaria a mesma coisa que falou com aquele que enterrou o talento, né? Por que você achando que eu sou assim igual a você? Porque você é que é assim. Você que não confia nem nos seus funcionários, você não confia nem na sua sombra, você é o grande desconfiado. Mas aí você não confia em nada e acha que eu não confio em ninguém e não granjeou para mim. Então, já que você me tratou como você é, você poderia pelo menos ser negociante, né? Ah, eu acho que Deus não presta, mas eu vou aqui fazer a obra dele. Mas nem para isso você serviu. Por isso você vai ser lançado nas trevas. Ali não haverá choro e ranger de dentes. Né? Agora, o que confia no Senhor, em nome de tudo que eu recebi do Senhor, eu quero uma resposta tua. Por que me desamparaste? Foi o que Jesus disse ao Pai e o que o Jó vai retornar para o Elifaz, né? Ele vai dizer: vocês são um bando de consoladores adoecidos. Vocês são consoladores da molesta, como diriam os nordestinos. Vocês são consoladores molestos. Vocês consolam defecando em cima dos outros, porque vocês são grandes murmuradores, grandes insatisfeitos. Por trás de uma frase dessa está assim: nossa, eu nunca vivi para imaginar, eu não pensei que eu ia viver para ver esse Jó gostosão na miséria. Tem alguém melhor do que consolá-lo aqui? Ô Jó, na verdade, Deus nem existe, mas como eu não tenho coragem de falar que Deus existe, eu vou falar que Deus não confia nem nos anjos que Ele criou. São as sabedorias da amargura, né? Que nós possamos nos agarrarmos e nos apegarmos ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mesmo que a fé nos leve para a reclamação. Agora, essa fé em mim que me leva para a murmuração, o que é fé em mim que leva para a murmuração? Olha, você está nisso aí porque você não deve ter feito a coisa direito, não. Olha, isso é alguma coisa que está faltando em você. Você seguiu os critérios? Seguiu os princípios cristãos, a tradição cristã? Você fez corretamente conforme está escrito na Bíblia? Porque a Bíblia é uma só. Na Bíblia está escrito que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Na Bíblia portuguesa, porque na original está escrito outra coisa. Mas na Bíblia também está escrito que as mulheres fiquem em silêncio durante o culto e não se permite que ela ensine na igreja, que se quiser aprenda com o marido em casa. Você seguiu esses princípios? A Bíblia está escrito tanta coisa que eu começo até a fantasiar que o diabo deve ter caído porque ele não deu o dízimo. Tem um livro escrito no Brasil sobre isso, tá? Um livro chamado O Dom de Adquirir Riquezas. Lá está dizendo que Satanás, ele caiu porque ele não deu o dízimo do seu louvor. E vai colocar até que o Jó também passou por tudo que ele passou, porque o Jó não deu o dízimo. Um livro do famoso pregador aqui de Belo Horizonte, que congrega lá com os anjos, né? O seu templo. E aí, são os murmuradores. E olha, os caras são prósperos, eles murmuram, eles são amargos, eles publicam seus livros e ficam prósperos. Mas quem confia no Senhor é inabalável, mas não é insensível. Quem confia no Senhor é firme, mas não é inflexível. Quem confia no Senhor é reto, mas faz as curvas da misericórdia, jamais abandonará o primeiro amor, que é dizer: Senhor, as minhas obras, as minhas vidas, a minha vida, as minhas práticas, o meu sono, o meu deitar, o meu levantar, o meu sorrir, o meu chorar, tudo é feito em Ti. Por isso, como Jó e como Jesus no madeiro, eu não consigo ver sentido na vida se o Senhor não estiver em mim. Essa reclamação Deus queria ouvir da gente todo dia, porque é um reclamar, é um clamar de novo, é um clamar de quem ama, é um clamar de quem se conduz tendo como meta, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. O que a gente faz? A gente endireita as nossas veredas para depois falar assim: viu? Eu sou reto diante de ti, por que o Senhor não agiu de acordo com a minha retidão? Mas a ordem é inversa. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Meu caminho está feio.
Meu caminho está torto. Eu pareço uma feminista do sovaco peludo, como se diz na sociedade. Eu pareço uma igreja de viadinhos. Eu pareço um aborteiro. Mas é nele que eu estou fazendo essas coisas? É ele que me faz reconhecer os meus caminhos diante dele, que os transforma? Ainda que para isso eu tenho que ouvir o deboche dos corretos, daqueles que têm o reto do lado, são os corretos. A igreja de Éfeso é aquela que estava tão correta que abandonou o primeiro amor. Essa igreja murmura. Aí Jesus chega para ela e fala assim: olha, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, volta-te rapidamente à prática das primeiras obras, do contrário, eu vou apagar a lâmpada de vocês da terra. E parece que a igreja de Éfeso não voltou ao primeiro amor e ela foi apagada da terra. Não existe mais a igreja de Éfeso. Se foi, e era de umas igrejas corretas como ele faz, o amigo de Jó. Tinha tantas convicções sobre Deus que, inclusive, olha, que misericórdia, não vem com esse discurso aqui e fazer curva, não. Eu sou a pessoa correta, não negocio nada. Muito bem, Jesus falou para a igreja. Vocês não negociam nada, só que vocês abandonaram o primeiro amor, porque vocês ficaram tão firmes na rocha que viraram rocha. Eu só posso ser firme na rocha, firmado na rocha. O dia que eu me tornar rocha, rocha é só Jesus. Eu, quando me torno uma rocha, eu perdi a fé, eu apostatei, eu morri, acabou a minha chance, a minha esperança. E aí, eu só fico isso, uma estátua de sal, bela de se ver e não serve para nada. Por isso que, entre achar que Deus não confia nem nos seus anjos e perguntar para Deus por que Ele me abandonou, mesmo lá no meu íntimo tendo certeza de que Ele não me abandonou, eu prefiro ficar com essa frase. Que o pessoal vai falar assim: ele está chamando por Elias, ainda tem isso, né? Ele fala em línguas estranhas, a língua que não era dominada por quem estava ali. E ele fala: está chamando por Elias, você é doido, está bêbado, deram vinagre para ele, ficou meio grogue. E Deus estava lá, clamando, desnorteado diante do Pai: por que me desamparaste? Que esse seja o nosso clamor, que essa seja a nossa prática, que essa seja a nossa sabedoria. E que o Ele faz seja só isso. Tanto faz. Tanto faz. Porque a gente precisa continuar firme no Senhor e não nos valores cristãos. É no Senhor. É Ele que é a nossa firmeza e Ele que nos dá motivo para reclamarmos. Que a gente consegue reclamar com muita alegria, com muita produtividade, com muita graça. Que essa seja a nossa meta de vida. Amém?